Graça e paz, queridos. A gente estava lá na Alemanha e assim arrumando as coisas, né? E eu falava assim, eu não vou nem colocar muita expectativa por causa da ansiedade, né? Quando chegar o dia eu entro no avião e venho, né? E entro e chego no Rio de Janeiro e chego em Friburgo. Porque senão você fica naquela expectativa e você não dorme, essa coisa toda. Nós queremos de coração agradecer a Igreja Ceifa, a liderança da igreja, agradecer a cada um de vocês que investe em missões, cada um de vocês que ora por nós, ora pelos missionários da Igreja Ceifa. Nós queremos agradecer a vocês. E eu quero pedir que vocês continuem conosco, nos ajudando em oração, apoiando a nossa vida, apoiando o nosso ministério. Missões é quando alguém desce ao poço e outros seguram a corda, não é? Então a Igreja Ceifa segura a corda, não é verdade? Enquanto nós descemos lá para poder resgatar os perdidos. Então não solte a corda, porque se você soltar a corda, nós estamos no sal, não é isso? Então continue segurando as cordas, continue apoiando missões, continue orando por nós, por todos os missionários, que realmente Deus vai recompensar, e esse é o propósito da igreja, para isso que a igreja veio, para isso que a igreja nasceu, para fazer missões, para investir em vidas e para alcançar os perdidos. Eu estava falando ontem que a Igreja Ceifa tem o privilégio de alcançar muitas nações através do nosso ministério, gente que eu nunca pensei, Afeganistão, gente da Hungria, gente do México, gente de Aruba, gente da Espanha, gente da Alemanha, gente de Venezuela, Colômbia e tantas outras nações que são tocadas através do nosso ministério ali na Alemanha. E, claro, tocadas através da vida de vocês, porque vocês que nos enviaram, vocês que nos apoiam, vocês que oram por nós. Então, a Igreja Ceifa tem esse privilégio de alcançar várias nações. Gente que você nunca pensou em pregar o Evangelho, os iranis que estão vindo agora para a Europa, muitos refugiados estão chegando na Alemanha, e essas pessoas são alcançadas pela graça de Deus, através de muitos ministérios. Muita gente está sendo tocada por essa graça do Senhor. E vocês têm um privilégio, não é, de ser alcançado pela graça de Deus, gente de Bélgica que é alcançado pela graça de Deus através do nosso ministério, gente da Holanda que é alcançado através do nosso ministério, gente de Afeganistão, que eu nunca pensei em pregar o Evangelho, recebem a palavra, já receberam a palavra de Deus, enfim, muitas nações alcançadas através do nosso ministério, claro, e através da vida de vocês, porque a vida de vocês, o nosso ministério é a extensão do ministério dessa igreja. Amém? Eu trouxe algumas fotos bem resumidas de algumas situações lá na Alemanha e também na Bélgica e Holanda, e eu queria que vocês vissem, não é? Esse aqui é um batismo, e esse batismo aqui tem, a maioria é gente do Irã. E aqui só tem 2 alemães e uma africana, mas já passou já, né? Tão rápido, o pessoal nem viu, João. E eles batizaram agora tem 1 mês e pouco, e a maioria são do Irã, né, gente? E existe um problema com os do Irã e algumas pessoas muçulmanas, que eles querem se batizar não porque se converteram, mas eles querem se batizar porque recebem um certificado de batismo. Então eles vão lá na estrangeiria, vão lá na imigração, e ali eles dizem, olha, eu não posso voltar para o meu país, porque eu sou crente agora, eu sou cristão, e eles vão me matar. Isso, segundo eles, facilita com que eles fiquem na Europa, eles fiquem na Alemanha. Então, muitos se batizam, irmãos, só por isso, tá? Uma boa parte. A outro batismo, olha o meu modelito, irmão. É que só tinha desse tamanho para mim.
foi um batismo que nós fizemos na França, e essa água aí estava menos 2 graus. E eu quase morri aí, meu irmão, aí a coisa foi braba. E depois tinha uns 2 diáconos, isso aqui já é na Alemanha, essa irmã que foi batizada lá na Alemanha, a água também estava fria. Aqui são os irmãos que estão esperando, né, os candidatos para o batismo. Esse irmão aqui, ó, com essa faixa aqui, igual do Zorro, ele é irani convertido. Agora, nossa célula. Esse dia nós tivemos a célula de oração, porque a gente tem célula de oração e célula de crescimento. Então, nós tivemos essa célula, aí tinha mais ou menos umas 20 pessoas, parece, nessa célula. E essa célula também é na nossa casa. Essa célula é na casa de um alemão. Olha o tamanho dele, esse do meio aqui. Essa aqui é uma clínica da alma que nós fizemos em Liege, na Bélgica. Nós ministramos uma clínica na alma lá, foi uma bênção. Isso aqui são alguns jovens, aqui tem africano, tem brasileiro, tem gente de Costa Rica, tem alemães, tem cubanos. Isso aqui é célula também. Essas células são 30 minutos de Arren. Aqui é uma conferência de mulheres que aconteceu lá na igreja e tem um grupo de mulheres. E aqui tem brasileiros, alemães e tudo. Isso aí foi uma conferência clínica da alma que nós ministramos na Espanha. Antes de sair da Espanha, nós ministramos uma clínica da alma. Esse aqui é a Elza ministrando na Bélgica, na clínica da alma lá. Porque, irmãos, a Bélgica para a nossa casa é 10 minutinhos, 20 minutinhos. É pertinho, são as 3 fronteiras, Bélgica, Holanda e Alemanha. Isso aqui foi um grupo de brasileiros que nos abençoou no Brasil, né? Aqui tem o Gregory, tem o Teixeira, tem a tia André que está ali, né? Um grupo de irmãos que foram lá nos abençoar, ficaram 2 ou 3 dias, né, Andréia? 3 dias ficaram lá em Arren, foi muito bom, foi bênção demais. Isso aqui foi uma palestra sobre a Bíblia e a sexualidade, lá para os jovens da igreja. Aqui, os jovens da igreja estão todos misturados, viu, irmãos? Iranis, alemães, brasileiros, e africanos, colombianos, holandês. Essa aqui, irmãos, foi uma igreja na Holanda, tá? Na época que a Holanda estava bem avivada, era uma igreja. E hoje o que é isso? Uma biblioteca, uma livraria, uma biblioteca e uma cafeteria, né? Na Holanda. Acabou, né, João? Beleza. Então, irmãos, é só pouco, claro que a gente não vai poder mostrar tudo, né? Do trabalho que nós estamos realizando ali na cidade de Arren. Arren é uma região muito grande, ela tem 0,01% de crente. A Alemanha tem 83 milhões de habitantes, tem 2% de crentes. E a Alemanha precisa de Deus. A primeira-ministra disse o seguinte: nós temos que voltar à Bíblia e temos que voltar à igreja, dizia a primeira-ministra lá da Alemanha, a senhora Angela Merkel. Amém? Vamos orar mais uma vez e vou ministrar sobre o missionário integral, falando sobre espírito, alma e corpo, mas eu vou focar mais sobre a questão emocional do missionário.
essa questão que é muito importante na vida do missionário. Amém? Eu vou orar em espanhol para vocês começarem a perceber como é que funciona lá na igreja, e teria possivelmente um tradutor em alemão, porque eu prego em espanhol com tradutor em alemão. Eu prego 20 minutos que se transforma em 40. Sim? Padre, graças por esse tempo, graças, Senhor, por Tu palavra. Te lo pedimos, Padre, que Tu alumbre nosso entendimento, Senhor, para compreender Tu palavra. Derrama sobre nós Tu Espírito Santo. Oramos e Te lo agradecemos, Padre, em nome de Jesus. Amém. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, que aqui no livro, quando você comprar o livro, nós temos falando sobre a alma, o corpo e o físico do missionário. Então aqui você precisa corrigir que está errado. É 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, não versículo 17. Está aqui para você depois corrigir. E Paulo vai dizer o seguinte, que sejam irrepreensíveis espírito, alma e corpo. E 1 João, capítulo 3, o versículo, 3 João, capítulo 1 e o versículo 2, o João Evangelista, ele fala assim: eu estou orando para que tudo esteja correndo bem aí e com o seu corpo esteja tão sadio como é a sua alma. Em uma outra tradução, ele diz assim: eu oro para que a sua alma seja próspera. Essa é uma outra tradução. E essa palavra alma próspera, aí do original, significa ter sucesso, êxito na vida. É a ideia que aparece aí na Bíblia. Então, na realidade, o que Deus está falando para a igreja, através do João, é que a gente precisa ter saúde emocional, porque isso é o que Deus espera que nós tenhamos. E isso vai levar com que nós tenhamos sucesso na nossa vida, alcancemos os propósitos que Deus tem para a gente, através da alma sadia, emoção sadia, para a gente poder seguir a nossa vida com Deus. E eu vou falar sobre os 3 pilares da personalidade do ser humano. O ser humano, ele tem esses 3 pilares muito interessantes na vida. Todos nós temos isso. É o valor, a competência e pertencer. Todos nós precisamos disso. Valor, competência e pertencer. E a raiz básica dos pilares da personalidade, desses 3 pilares, é a família. Que a família que vai colocar em você, vai administrar, vai pôr em você a questão do valor, a questão da competência e a questão de pertencer. Pertencer está vinculado a ter vínculos. Nós nascemos para ter vínculos, não nascemos para ser ilhas. Então, esses 3 pilares, eles são muito importantes, claro, na nossa vida, como família, como igreja, como parentes. E também esses 3 pilares são importantes na vida do missionário. Porque se esses pilares não estiverem bem sólidos, bem firmes na vida do missionário, ele vai ter muitos problemas no campo missionário. Vejamos o primeiro pilar, que é o valor, tem a ver com a autoestima, não é isso? Autoestima, que na verdade o seu valor é aquilo que você olha para dentro de você, a crença e opiniões que você tem sobre você mesmo, acreditando que você possui um valor como pessoa. E todos nós precisamos
ter esse sentimento de valor, que somos pessoas com valor na nossa vida e na nossa existência. E veja aí a imagem do gato refletido no leão, ou leão refletido no gato. Quer dizer, o sujeito é gato, mas se olha no espelho, se vê um leão. Né? Ele tem um valor na vida. Isso é muito importante, porque a baixa estima ou autoestima, ela está ligada muito a esse conceito de valor que você tem. Né? Você lembra da canção? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Valor. Você tem valor? Que a gente canta na igreja aqui, né? E abraça o irmão e tal, mas a gente nem pensa nisso. Você tem valor, querido? Você tem valor? De verdade? Agora, veja a característica de indivíduos com autoestima, com esse sentido de valor que ele tem. Ele é capaz, agora eu vou ter que pegar o óculos, porque depois dos 40 anos, né, 40 anos, até para jogar bola, a gente não pode nem bater na bola, porque não dá nem tempo, o sujeito passa tão rápido. Ele tem autoconfiança, isso é muito importante no campo missionário. Ele tem autoconhecimento, ele se conhece a si mesmo. Ele sabe se valorizar e valorizar o outro. Ele sabe se respeitar e respeitar o outro também. Ele sabe trabalhar em equipe. Ele tem uma boa apresentação pessoal. O sujeito que tem uma autoestima, ele não se compara com os outros. Ele sabe administrar as frustrações. Porque, irmãos, viver implica em passar frustrações na vida. Se o cara não quer viver frustrações, ele vai para outro planeta, ele vai, não sei, ele morre, né? Porque é melhor. E o sujeito que tem uma autoestima, ele tem um valor, ele reconhece o seu valor, que foi colocado nele, através das relações pai, mãe, avós, enfim, ele enfrenta novos desafios com entusiasmo. Isso caracteriza uma pessoa que tem uma autoestima. Estão entendendo, irmãos? Agora, veja a baixa estima. O que acontece aí, João? Fica ligado aí, João. A autoestima ou a baixa estima, veja a característica dessa pessoa que tem baixa estima: insegurança, inadequação, perfeccionismo, dúvida constante. Irmão, você já foi fazer compra com uma pessoa que tem dúvida constante? A mulher que tem dúvida constante? O marido que tem dúvida constante? Você passa 1 hora, 2 horas no shopping, e o que acontece? Nada. Não sai nada ali. Dúvida constante, compro ou não compro, é esse, não é esse, é ou não é? Então, a dúvida constante é a característica de uma pessoa que tem a baixa estima, baixa autoestima. Sentimento vago de não ser capaz de realizar nada. Entra uma depressão, não se permite errar. Necessidade de agradar, aprovar e reconhecer, ou seja, necessidade de agradar os outros, necessidade de receber a aprovação dos outros e necessidade de reconhecimento dos outros. Tem gente que arrebenta a sua vida para agradar os outros. São pessoas indecisas, não valorizam os seus talentos, recuam diante de desafios e obstáculos. São pessoas isoladas, não gostam de arriscar a vida em nenhum projeto novo. São pessoas com uma baixa estima. E hoje eu acho que a gente está fazendo uma mini clínica da alma aqui, para que você perceba que Deus precisa entrar na sua história e nas suas emoções. E hoje o Espírito Santo ele vai ter oportunidade de entrar nas suas emoções e na sua história.
e começar a mudar a sua história, porque existem situações emocionais na sua vida que o Espírito Santo ainda não tocou. E hoje o Espírito Santo quer tocar nisso. Quer fazer com que você tenha valor, tenha esse senso de valor na vida, para você enfrentar os desafios da vida. Não ficar isolado, não ficar precisando da aprovação do outro, mas viver uma vida saudável que Deus tem para você. O outro pilar, lembra, que é o pilar da competência, ser capaz. Uma pessoa que é capaz de assumir risco, uma pessoa que é capaz de enfrentar a vida, uma pessoa que é capaz de enfrentar as situações da vida. É a crença que você é capaz de ter êxito. Sem esse sentido de competência, nós temos uma baixa autoestima. Você é capaz? Você é capaz? Você enfrenta os problemas? Ou você faz como Jonas, né? Quando a tempestade está sobre o barco da sua vida, o Jonas vai dormir. Fuga. Sono muitas vezes é uma fuga da realidade para não enfrentar a tempestade. E a competência, ela está dentro de você como um estoque de recursos que você tem. E essa competência, esse estoque de recursos, você adquire nas relações parentais, pai, mãe, filho. Quando o pai fala assim, você é capaz, você pode, você é inteligente, Deus te deu inteligência, você vai fazer as coisas porque você é capaz. Nós já ouvimos muito isso nos encontros. Eu não vou falar do encontro aqui, não é? Mas nós já ouvimos muito sobre essa questão. Que o pai fala para o filho, você é burro, você não consegue, você não vai passar, e você isso, você isso. O que está acontecendo? Está colocando conteúdo de incompetência na vida do seu filho. E quando o seu filho começar a crescer e for enfrentar os desafios da vida, ele vai recuar, ele não vai enfrentar, porque os conteúdos que estão dentro dele são conteúdos de incompetência. E tudo isso que eu estou falando aqui, queridos, aflora no campo missionário. Porque se o sujeito não tem sentido de valor, se o sujeito não tem sentido de competência, e se o sujeito não tem sentido de pertencer a um grupo, pertencer, ser amado e ser aceito, lá fora vai pipocar muitos problemas. Então a competência, você é capaz? Vamos repetir então, qual o primeiro pilar? Qual o primeiro pilar? Fala para o seu irmão, qual o segundo pilar? E o terceiro? Pertencer. Todos nós necessitamos de vínculos, não é verdade? Veja, cheguei aqui na igreja, você nem sabe a alegria que a gente tem, eu e Elza, de voltar aqui, ser abraçado, ser aceito, ser acolhido. E as pessoas falam, pastor, que bom que você veio. Outro fala assim, olha, nós estamos orando por você e tal. Isso é pertencer, sabe? O ser humano, ele precisa amar e pertencer. O ser humano necessita ser amado, ser querido, aceito. Isso faz parte da nossa vida. Claro, e a família é o primeiro lugar que ele recebe esse sentido de pertencer, de ser amado, ser aceito. E a família é a raiz, é a base das relações. E se o ser humano, ele não foi aceito, ele não teve esse vínculo com a família, ele vai mais tarde ter esse sentimento de rejeição e de abandono. Tem muita gente que sofre isso, muita gente que vive na igreja, mas com esse sentimento de rejeição e de abandono. Por quê? Porque a família, a base, a raiz, não havia vínculos fortes. E agora a pessoa vive aí uma vida sem nenhum vínculo afetivo. Precisamos disso, pertencer. Então vamos repetir? Amém? O que diminui a autoestima?
João é especialista desse negócio de computação, hein? O que diminui a autoestima do sujeito? A autocrítica, a crítica, culpa, abandono, rejeição, carências, frustração, vergonha, timidez, inveja, insegurança, medo, humilhação, raiva, perdas, dependências. São situações que acabam criando e diminuindo a autoestima do sujeito. Um sujeito que foi abandonado, ele vai sofrer rejeição, ele vai ter muitos problemas de relacionamento, ele vai chegar na igreja com um buraco muito grande e o Espírito Santo vai ter que entrar na vida dele e curar a vida dele, porque ele só vai sofrer desse processo de rejeição e abandono. E o missionário precisa receber cura em suas emoções, para que ele possa viver a vida missionária, enfrentar os obstáculos da vida transcultural. Muitos, a gente vai ver isso no final, que muitos voltaram do campo missionário por problemas emocionais. Não aguentaram a pressão do campo. Claro, porque tinham problemas. Agora, veja o que acontece, os sentimentos que afloram na nova cultura, frustração. Se você não quer ter frustração na vida, não seja pastor, não lidere nada, porque isso faz parte da vida da liderança, frustração. E aí a gente vai ter aquela famosa palavra resiliência, não é isso? Resiliência, que é a capacidade de suportar pressões. Culpa. Muitas vezes culpa porque não está correspondendo à expectativa da igreja local, a igreja que enviou. A gente conhece caso de missionário, que o cara chega no campo missionário, aí já recebe uma carta dizendo quantas almas você já ganhou para Jesus, quantas pessoas você batizou para Jesus. O cara ainda nem chegou lá. Já estão cobrando o sujeito. Solidão é um outro sentimento que aflora. Eu e Elza estamos sós, irmãos. Carol está na América. E a gente vive uma solidão a dois. Aqui você tem o seu parente, tem o seu amigo, tem o seu colega, não é verdade? Tem os pastores. Pode te dar um abraço, não é? O pastor Sérgio não pode me dar um abraço por Skype. Ele não é pai de santo, hein? Essas coisas. Solidão. Quer ir para o campo missionário? Está preparado para a solidão? Está preparado para isso? Incapacidade. Senso de desvalor. Quando você chega no campo missionário, você é imigrante. Que vão te atender bem, às vezes vão te atender mal, vão te discriminar. Eu lembro que uma vez eu fui tirar uma cópia para um estudo bíblico lá da igreja, e fui tirar a cópia e o cara lá, o alemão, falou comigo assim, tirei a cópia, eu estava contando as 30 folhas. Aí ele falou, você não pode contar aqui não. Você vai me pagar o tempo que você está contando aqui? Eu falei, mas o que é isso, meu irmão? Não, você não pode. Eu falei, cadê o seu patrão? Não, você não vai poder falar com ele. Eu falei, cara, ele é Deus. Aí eu queimei, irmão. Eu queimei, irmão, olha. Eu já fiquei invocado. Aí baixou um espírito de Lampião. Eu falei, segura, Lampião. Aí, meu irmão, eu saí chateado. Sabe o que é isso, irmão? O cara te mandar embora lá da copiadora. E não tinha ninguém para ele atender. Aí eu cheguei para o alemão, o líder da igreja alemã, falei, olha, aconteceu isso. Ele falou, isso é muito raro aqui, isso não acontece. Então, qual o valor? Agora, se você conhece o seu valor em Cristo, você ultrapassa esse problema, entende? Então, imigrante, irmão, imigrante, você é imigrante no país. E eu estou falando de missionário, né? Não estou falando do cara que é turista, né? Turismo é outra coisa. Desânimo. Às vezes desânimo com a língua.
Você sabe que aprender alemão com 50 anos de idade, irmão? Não, você não sabe. Porque talvez você não tenha 50 anos e você não está aprendendo alemão. Mas pergunta para mim, pergunta para a Elza. 3h30 naquela tortura alemã. Eu falei, Elza, tem a tortura chinesa? A nossa é a tortura alemã. Chega lá e o cara fala, a primeira vez que eu entrei na sala de alemão não entendia nada. Nada, irmão, nada. Só entendi uma frase, acho que até Ricardo falava essa frase aqui. Claro que ele não falava para mim, devia falar para a Mazinha. Ich liebe dich, não é que significa eu amo você, né? Só isso que eu sabia. Depois, e agora? E estudando em casa, eu e ela estudando em casa, trazia todas as tarefas para estudar em casa, estudando, olhando internet, não sei o quê e tal. Desânimo. Desânimo com a cultura, às vezes. Às vezes, desânimo porque você está pregando, você está orando na igreja, você está ministrando, tendo célula, e às vezes a coisa não reage, sabe? Então, esse sentimento de desânimo aparece. E a gente tem que fazer o quê, irmãos? Seguir adiante. Seguir adiante. Medo aflora no campo missionário. E agora então na Europa, porque você não sabe, está sentado do lado do cara e o cara solta uma bomba, ou você está sentado do lado do cara no trem, o cara está com um colete cheio de dinamite, não é? E o cara fala assim, pum! Já era. Chega no céu e fala assim, rapaz, foi aquele miserável que tinha bomba. Então, medo, sabe? Existe alguns países da Europa que agora existe uma espécie de vigilantes, são os caras do país como Noruega, Suécia, então eles andam na rua, entendeu? Às vezes bate no imigrante, querem causar medo no imigrante para que ele volte. Então a Europa é assim, né? Com esse negócio do Estado Islâmico e muito. Então a gente tem que orar muito para Deus nos guardar e a gente seguir a vida. Pânico, depressão, irmão, depressão. Quantos missionários sofrem de depressão no campo? E claro, se os pilares da personalidade não são saudáveis, se houver algum trauma não curado, esses sentimentos vão aflorar na nova cultura. E o alemão, ele é muito direto, irmão, sabe? Ele fala não com você e toma café com você. Não faz volta, não, sabe como é que é? Não te abraça e depois fala mal de você. Ele é direto. Ele é capaz de falar assim, olha, não, porque eu não concordo com isso, e tal, e tal, e tal. E depois está tomando café com você, tranquilo. Não é nada pessoal, é a cultura deles, eles são assim. E alemão não é frio, irmãos. O alemão não é frio, não. Porque a gente vê lá, né? A depressão, estamos falando dos sentimentos que afloram na nova cultura, lá no campo missionário. A depressão tem sido uma das maiores causas de retorno prematuro de missionários. Então, a depressão está trazendo muitos missionários para o retorno, no caso. Agora, nós temos o choque cultural. Aí eu vou separar uma coisa muito interessante, veja. Quando você é turista no país, é tudo bonito, é tudo lindo, não é verdade? Você tira foto de tudo. A árvore, o pássaro, do bigode do sujeito, entendeu? É tudo lindo, porque é turismo. Você está fazendo turismo. Agora, quando você vai viver no país, é totalmente diferente. E aqui tem uma frase que eu coloquei em espanhol. É o término utilizado para descrever a ansiedade e o sentimento de surpresa, desorientação, confusão, causados em um indivíduo por el contato com um meio social totalmente distinto, por exemplo, em outro país. Então, o choque cultural vai gerar ansiedade, muitos sentimentos, quando ele começa a enfrentar a nova cultura. Porque você vai para lá com a cultura sua brasileira e agora você vai enfrentar a cultura alemã, que é totalmente diferente. Então, o que é o choque cultural? É o distúrbio emocional resultante do ajustamento a uma nova cultura.
porque você vai ter que se ajustar a isso. A Alemanha é muito certa no horário. Se o ônibus está escrito lá no painel eletrônico 10h50, 10h50 o ônibus para. E quando o ônibus está parado e quando está na hora dele ir embora, se você correr, ele não para. Não é aqui no Brasil que às vezes o cara abre a porta, o ônibus está ainda correndo e o cara entra pela porta e vai embora. Não, parou no ponto, você chegou em frente à porta do ônibus, está na hora dele ir embora, ele te deixa, vai embora. Agora você tem que esperar o outro. Então, na realidade, é um distúrbio emocional resultante do ajustamento a essa nova cultura que você vai ter que encarar. Isso vai levar tempo. E leva tempo mesmo. E eu e Elza, nós falamos o seguinte, quando chegar no Brasil, a gente não vai ficar comparando não, tá? Porque senão os irmãos do Brasil vão falar assim, então volta lá para a Alemanha, rapaz. Então não vamos ficar comparando, porque andar em Nova Friburgo, irmão, eu falei com Elza, rapaz, olha, é brabo esse negócio, hein? É brabo, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Né? Aí você está acostumado a nas estradas um tapetezinho, né, que existe autobans que não tem limite de velocidade. Às vezes eu estou a 140 no carro, passa um cara a 200, vum! Então, choque cultural. Isso, a gente tem que observar isso, que todo mundo passa por isso. Às vezes, choque cultural, como eu fui tirar cópia em poucas coisas. E a gente precisa ultrapassar isso. Aí veja as fases na vida do missionário quando ele chega no campo. Primeiro, é aquela fase turística, na verdade, que tudo é novo, tudo é interessante, não é? Aí depois ele vai entrar na outra fase, que é a consciência, né? A fase do choque cultural, que agora a novidade passou, né? Agora ele está dentro de uma realidade, a consciência de permanecer no local, na cultura diferente, então agora ele começa a entrar, né, no processo de choque cultural. Isso pode trazer um risco de uma depressão, né, na vida do sujeito, e depois ele entra na fase de adaptação cultural, que ele já ultrapassou esses choques aí da vida, e agora ele está se adaptando à vida cultural, à rotina da vida. Por exemplo, em dezembro, neva em Aachen, e às vezes chove, e o alemão está acostumado a sair debaixo de chuva, debaixo de neve, não tem problema, né? Não fica em casa porque está chovendo, então a gente tem que se adaptar a isso, né? Sair, eu já fui com o pastor Sérgio quando nós chegamos na Alemanha, que debaixo de neve, aí nós estamos andando na rua, né? Claro, com casaco, tudo prontinho, mas isso já é a fase da adaptação cultural que você está vivendo. Agora, existe a transculturação. O que é transculturação? Na verdade, a transculturação, ela é o processo que primeiro é aculturação, né? A aculturação é quando você começa a perder a sua cultura e você entra no outro processo de enculturação, que é o ganho da outra cultura. Então você perde a sua cultura, ganha uma outra cultura, e isso se transforma em transculturação. E isso é um processo normal na vida do missionário. O choque cultural aparece nesse processo de aculturação, que é a perda da sua cultura, e a enculturação, que é adquirir a outra cultura que você está vivendo. Elza falou no sábado que nós temos um amigo que estava no Afeganistão, trabalhando como missionário, e a filha nasceu no Afeganistão e cresceu no Afeganistão, e depois de um tempo a filha já chegava em casa, pegava o tapetezinho dela e já queria fazer a oração, né, para o Alá, né, entendeu? Já colocava o tapete, filho de missionário, né, tapete, já queria fazer a oração. O que estava acontecendo com essa menina? Ela estava entrando no processo de enculturação, né? Estava recebendo a outra cultura que ela estava vivendo, e claro, era uma cultura muçulmana religiosa. Então isso é normal.
Existe o choque cultural ao revés. O que é isso? É quando o sujeito passa muito tempo no campo missionário, no outro país, e ele chega no seu país de origem e ele fica chocado com as coisas. Entende isso? Uma vez o pastor Sérgio Veiga teve um choque cultural aqui comigo. Não sei se o pastor Sérgio lembra, ele veio pregar numa quinta-feira, e ainda na época era o Zé Arthur que ministrava louvor, e deu 7h30, ele chegou aqui e começou a falar, sei o que, 7h30 e tal, 7h40, eu acho que não sei, começou o culto umas 8 horas, e ele ficou irritado e foi embora. Aí eu falei com o pastor Sérgio, né, que ele estava debaixo de um choque cultural, porque na Alemanha é assim, né? A Alemanha se fala 5 horas, 5 horas começa. O culto na igreja alemã começa às 10 horas da manhã, e 10 horas da manhã eles começam o culto. Então, ele estava debaixo de um choque cultural ao revés, que o brasileiro, que o latino, horário, só Jesus na causa, né? A nossa igreja lá, nós começamos o culto 5 horas, com poucos irmãos. Aí os latinos chegam. Aí tinha um presbítero da igreja alemã, falou comigo assim, eu não entendo, vocês latinos, porque vocês chegam tanto atrasado. Aí eu falei assim, eu não entendo vocês alemão, porque vocês estão tão pontuais. Agora, é muito interessante o retorno prematuro do campo missionário. Existem alguns fatores, sabe, irmãos, que produzem esse retorno prematuro dos missionários no campo. O primeiro é um treinamento inadequado. O sujeito tem que ser treinado para ir para o campo missionário. Ele precisa ser treinado. Então, o treinamento inadequado faz com que o sujeito volte, porque ele vai enfrentar muitos obstáculos. Segundo, o sustento financeiro também. Muitos voltam porque as igrejas não são fiéis aos compromissos que fizeram com o missionário. Irmãos, infelizmente, nós brasileiros somos bem campeões. Não a igreja Ceifa, mas a igreja no Brasil, em geral, é muito campeã em quebrar compromisso financeiro com os missionários. Muitos amigos nossos vieram do campo porque a igreja falhou, a igreja não foi até o fim. E eles voltam do campo missionário. Falta de compromisso é um outro fator também de volta prematura, retorno prematuro de missionários. Também fatores pessoais como a baixa estima, esgotamento e depressão é um outro fator também que volta, é a volta de muitos missionários. E esse material aqui eu peguei de um livro chamado Preciosos Demais para que se Percam, que é um material sobre missões feito por alguns missionários. E o fator emocional é muito importante na vida do missionário para que ele não volte. E outro fator é problemas com colegas, né? Aí eu dei algumas dicas sobre os candidatos a missões, né? Algumas dicas que é muito interessante. Primeiro, você precisa ser observado, o candidato a missões precisa ser observado a partir da igreja local. O cara que não lavou um banheiro no retiro, o cara que não lavou, não varreu uma cozinha, não lavou um prato no retiro, nunca deu fruto na igreja local, ele não vai dar fruto lá na igreja dele, lá para onde ele for, lá para missões, lá para a Índia, para a China, para o Afeganistão. Não vai para a Alemanha não, porque eu não quero problemas, né? Eu já tenho problema normal para mim poder administrar. Um bom obreiro aqui na igreja local vai ser um bom obreiro lá no campo, amém, irmãos? Sabe? Debaixo de submissão, caminhar debaixo de submissão, andar com o seu pastor, andar com a sua liderança, ministrar aqui, frutificar aqui, lá fora ele vai frutificar. Agora, se não frutificou aqui, se não andou debaixo de submissão, debaixo de autoridade pastoral, se não fez nada aqui, irmão, ó, lá fora ele não vai fazer, porque isso não é mágica, né? Não é mágica. A outra dica é abordar tema de saúde emocional durante o curso missiológico. Em 97, nós deixamos a igreja Ceifa de Cabo Frio e fomos para a Missão Amém, em Belo Horizonte. E ali nós fizemos um curso missiológico. E ali nós recebemos um americano, um casal de americanos que trabalhavam na área de aconselhamento e na área emocional. E nós tivemos cursos e palestras
e conversas com esse casal de missionários da CEPAL, e alguns missionários não foram aceitos, porque eles perceberam que essas pessoas não tinham a condição para poder ir para o campo missionário. Então, ir para um curso missiológico, abordar essa questão emocional do missionário, porque ele vai enfrentar muitas situações lá no campo missionário. Conversa franca com um conselheiro experiente. É o que aconteceu comigo e com a Elza, e com a turma de missões de 97, lá na Missão Amém, em Belo Horizonte. Um conselheiro experiente conversou, falou conosco, fizemos alguns testes para que nós pudéssemos ir para o campo missionário. E também analisar o perfil psíquico do candidato, não é verdade? Para ver se o cara tem uma boa saúde mental. Às vezes o cara é um louco, é um maluco. Então ele precisa de todos esses elementos para poder fazer a obra missionária. E eu termino falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o promotor de missões. Missões é uma obra muito árdua, não é fazer turismo, não dá status. É uma obra de sacrifício pessoal, deixar família, deixar país de origem, deixar sua cultura, as facilidades, e você vai enfrentar uma outra realidade diferente. Mas o Espírito Santo, ele disse na palavra que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. E o Espírito Santo, queridos, que nos está dando força para a gente seguir adiante, seguir a obra de missões. Espírito Santo de Deus. Amém? Tenho mais um minutinho, pastor Sérgio. A igreja lá, aí a malinha, vou botar a malinha aí. Existe a frase clássica de Isaías, capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? É a frase de missões. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus conta com você, irmão? Os que trabalham com missões dizem que existem 3 formas de você fazer missões, né? Orar, sustentar ou ir para missões. Eu não sei qual é a categoria que você se enquadra, mas você não pode estar fora dessas 3 categorias. Se você não tem chamado para o campo, você pode orar. Orar pela vida dos missionários. Finanças, sustentar, você pode, porque Deus tem te abençoado. Ou ir fazer missões. Temos que estar comprometidos, implicados na obra de missões, porque a existência da igreja só é justificada a partir da igreja fazer missões. Amém? Eu trouxe um vídeo da igreja lá, de Arren, para os irmãos aqui do Brasil. Não sei se vai ficar bem, eu gravei no meu celular, né? Vamos ver se vai sair bem esse vídeo. Foi no domingo passado. Hoje o culto já aconteceu lá, os irmãos já estão até dormindo lá na Alemanha. Esse aí. Esse é o grupo da igreja. Aí tem alemão, brasileiros, grupo bom. E nós temos um outro grupo em Hellen, na Holanda. Lá se congregam umas 20 pessoas na Holanda, que está debaixo da nossa cobertura da igreja de Arren. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Eu vou chamar o pessoal aqui do louvor.
Deu para compreender, né, irmãos, mais ou menos, a vida, como funciona, não é? Agora nós queremos transformar esse momento em momento de cura. Momento em que, possivelmente, algumas pessoas aqui se enquadraram naquilo que nós falamos nessa noite, sobre as emoções, sobre a baixa autoestima, se você vive um ciclo de depressão na sua vida, eu creio que hoje Deus está falando com você. Para esse ciclo de depressão quebrar, a palavra de Deus ela vem sobre a pessoa com depressão e a palavra quebra isso. Você lembra da história do nosso irmão Elias na caverna, deprimido, queria morrer, aí Deus falou com ele, a palavra de Deus foi liberada sobre a vida do Elias, e ele se levantou. Elias queria morrer na caverna, mas Deus tinha um plano para Elias diferente. Ele deveria subir em carros de fogo até chegar no céu. Então Deus tem uma palavra para você nessa noite, para romper esse ciclo de depressão que você vive. Não mascare essa depressão, não esconda isso. E a gente precisa pensar nisso. Friburgo está crescendo um índice muito grande de suicídio, e suicídio entre crentes. Eu vim para que tenham vida, e a tenham vida em abundância. Onde é que está a vida abundante que Jesus prometeu para o seu povo? Vamos romper esse ciclo de depressão, de desvalor, falta de competência, de ser capaz. Eu não consigo. Não, você consegue porque você é inteligente, você consegue por isso, você consegue por aquilo. Eu não consigo nada na vida. Vamos romper com esse ciclo hoje, em nome de Jesus, porque Deus tem projeto de vida para você, e a palavra diz em Jeremias: eu tenho pensamento de paz e de prosperidade sobre a sua vida, assim diz o Senhor. Pensamento de prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua casa. E ouça bem nessa noite, Deus vai usar a sua vida e vai fazer prosperar a sua vida para quebrar esse ciclo de não operosidade na sua vida. O Espírito Santo está aqui nessa noite para romper com isso. E Ele vai abençoar o trabalho da tua mão, e aonde você colocar a mão, Deus vai abençoar, porque Deus tem pensamento de prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos romper esse ciclo hoje. Vamos sair desse lugar hoje, porque Deus tem para ti prosperidade. E não estou falando só de prosperidade financeira, prosperidade da alma. A palavra shalom significa um aumento emocional com muita saúde. Saúde emocional para você, saúde emocional para a sua vida. Shalom. Deus tem para você isso. Vamos romper isso hoje, em nome de Jesus. Vamos quebrar esse ciclo de lágrimas. Deixa o passado para trás. Não carregue passado na sua vida, porque passado que você carrega é um defunto que você carrega para toda a vida. Vamos deixar isso para trás em nome de Jesus. Vamos liberar perdão em nome de Jesus, e vamos ter saúde emocional para viver vida abundante que Deus tem para você. Não seja durão, não. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor. A palavra agrada-te ali significa ser maleável, ser moldável, ser flexível. Então não seja durão.
Coloque a sua dor para Deus, coloque a sua dor para fora. Coloque a sua frustração. Você está frustrado, frustrado no trabalho, frustrado no casamento, frustrado como profissional. Coloque tudo isso para Deus e deixe o Espírito Santo reunir isso e restaurar a sua vida. Restaurar a sua vida. Abrir portas para você entrar por portas que Deus tenha para abrir para você. Saia desse lugar. Nós vamos orar hoje em nome de Jesus. Enquanto eles estão ministrando aqui uma canção, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu vou convidar os pastores e pastoras e diáconos, e você pode ficar aqui ou em pé ou de joelho, não importa. E se você quiser falar para o pastor, para o diácono ou para a pastora dizendo: olha...